2 Deus fala a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Cheguei atrasado à igreja. O período de louvor tinha terminado e já havia começado o sermão. O pastor Reuben estava ficando cada vez mais eloquente, e sua congregação multicultural o incentivava com vigor. Isso mesmo, irmão Reuben. Pregue, ouvi um senhor de idade gritar. Obrigada, Jesus, disse uma senhora ao meu lado com as mãos erguidas bem alto. Havíamos viajado 2 horas de carro sob pesada nevasca, do aeroporto O'Hare em Chicago até essa igreja no centro da cidade. Encontrei um lugar bem atrás e procurei não chamar atenção. O homem que foi me buscar no aeroporto contou-me a história daquela igreja. Quando o pastor Reuben chegou aqui, disse ele, tínhamos apenas uns 30 membros. Agora são 2.000. A igreja estava morta, mas ele mostrou amor por nós. Ele sabe como motivar as pessoas, e Deus tem abençoado. Ele contou-me sobre o ministério da igreja com os moradores de Rua Sobre, como haviam transformado um depósito, a 3 quadras da igreja, num abrigo que recebia mais de 150 pessoas toda noite. Falou também do centro de distribuição de alimentos. Vou lá 3 vezes por semana e ajudo a fazer o almoço, disse. É a melhor parte da minha semana. Contou-me ainda sobre o programa de recuperação para jovens viciados em drogas. Uma mensagem sobre o amor. Sentado lá no fundo da igreja, estava pensando nisso tudo enquanto ouvia o pastor Reuben pregar. Ele tecia as palavras de modo fascinante. Ainda me lembro dos 3 pontos de seu sermão. 1. Deus conhece você. 2. Deus ama você. 3. Deus quer você. Ouvi enquanto ele passava pelo Antigo e pelo Novo Testamento dando ilustrações para cada um dos pontos. Falou sobre os profetas hebreus como se fossem seus amigos. Citou trechos das Escrituras com desenvoltura. Ouçam as palavras de Deus para o Israel antigo, disse. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Vocês acham que Deus amava Israel mais do que a vocês? Escutem só essas palavras sobre Jesus quando ele estava diante da morte, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. 2. Deus sempre amou seus filhos. Deus sempre vai amar seus filhos e quer que você também seja filho dele, disse Reuben com profunda paixão. Sentia-me cansado e sonolento, a igreja estava abafada, no entanto em nenhum momento cochilei enquanto ouvia esse artesão de palavras tão habilidoso defender o amor de Deus e chamar seus ouvintes ao arrependimento em Cristo. Enquanto ele fazia o apelo para que os pecadores fossem até Cristo, várias pessoas levantaram-se e encaminharam-se para a frente, abaixando a cabeça diante do púlpito, muitas delas chorando. Venha para casa, instava o pastor Reuben. Deus o ama também e quer que você seja filho dele. Depois da mensagem o culto foi chegando ao fim, e Reuben me chamou à frente a fim de apresentar-me para a congregação. Tinha sido convidado para falar na noite seguinte num encontro para casais promovido pela igreja. Então, depois do culto, Patsy, esposa de Reuben, me convidou para ir à casa deles lanchar como o casal que estava dirigindo o encontro. Depois de nos apresentarmos e quando estávamos nos sentindo mais à vontade, eu disse a Patsy, descreva-me seu marido. Que tipo de homem ele é? Tendo em vista que sou conselheiro conjugal, posso fazer esse tipo de pergunta sem que ninguém ache muito esquisito. Bem, sem dúvida ele é do tipo romântico, ela respondeu. Escreve poemas, às vezes canta para mim. Faz discursos sobre como sou maravilhosa. Então, seu reservatório de amor deve estar bem cheio, disse eu. Aí é que está o problema. Liosei o livro e descobri que minha linguagem do amor é formas de servir. Quero que ele lave a louça, respondeu ela, rindo, que passe o aspirador, leve o lixo para fora, me ajude como o serviço da casa. Sei que ele me ama, só que às vezes não me sinto amada. Em certas ocasiões, suas palavras me parecem vazias, como se ele só estivesse tentando me agradar. Sei que ele é sincero, mas preciso de outras coisas além de palavras.
Senti que a conversa havia se tornado um pouco mais profunda do que eu ou Reuben tínhamos em mente, de modo que disse a Patsy: "Você parece minha esposa." A linguagem do amor dela também é formas de servir. Levou um bocado de tempo para eu entender a ligação entre lavar a louça e expressar amor. Mudei de assunto. Reuben também estava rindo, e, em menos de um minuto, já falávamos de esportes. Na noite seguinte, depois do encontro de casais, Reuben me levou ao hotel depois de deixar Patsy em casa. No caminho ele disse: "Você me aguçou a mente. Tenho uma ótima esposa. Somos casados há 17 anos, mas não estou bem certo se tenho suprido suas necessidades emocionais." Esse conceito de linguagens do amor me abriu os olhos. Fiz um propósito de ler seu livro. Acho que preciso estudar esse assunto. Fiquei impressionado com a sensibilidade e a franquice de Reuben. Compartilhei um pouco mais sobre o meu casamento exóbrio e como demorou para que eu descobrisse a linguagem do amor de minha esposa. Também compartilhei sobre como isso fez diferença em meu casamento. Pouco mais de um ano depois, encontrei-me novamente com Reuben num congresso nacional de pastores em Chicago. Ele correu em minha direção, me abraçou bem forte e disse: "Só queria que você soubesse a grande diferença que fez no meu casamento e no meu ministério. Estou usando suas 5 linguagens do amor no aconselhamento pastoral e dando estudos sobre isso desde que você visitou nossa igreja." E Patsy falou que, se eu me encontrasse com você, era para lhe contar que estou lavando a louça. Nós dois demos boas risadas, e lhe perguntei se ele tinha algumas horas livres naquela tarde. Queria passar mais tempo com esse homem que havia causado um impacto tão forte em tantas vidas. Como um pastor tornou-se pastor naquela tarde, pedi a Reuben que, entre outras coisas, me contasse sobre sua experiência de conversão. "Bem, é uma longa história", disse ele. "Quando eu era pequeno, minha mãe me levava para a igreja. O pastor era um senhor idoso que pregava com frequência sobre o amor de Deus. Lembro-me de que ele dizia: Deus continuará a amá-lo, mesmo quando todos lhe derem as costas." Ele falava sobre como Deus valorizava o indivíduo. Lembro-me de que costumava dizer: "Todo mundo é importante aos olhos de Deus." Motivou-me a querer ser alguém. Minha mãe sempre quis que eu fizesse faculdade. Como incentivo do pastor, resolvi me dedicar com afinco nos últimos anos do colégio para conseguir entrar numa faculdade. Infelizmente, quando cheguei à faculdade, envolvi-me com a turma errada, e não demorou muito para que passasse mais tempo em festas que estudando. Certa noite, quase no final de meu primeiro ano, fui a uma festa e bebi demais. Na manhã seguinte, quando acordei, estava deitado num campo das redondezas e não fazia a mínima ideia de como tinha ido parar lá. Senti-me, esfreguei os olhos e ouvi o canto dos pássaros. Então, uma voz bem clara repetiu em minha mente as palavras do pastor: "Deus continuará a amá-lo, mesmo quando todos lhe derem as costas." Todo mundo é importante aos olhos de Deus. Comecei a chorar. Sabia que aquilo era verdade e que estava indo na direção errada. Chorei por um bom tempo antes de conseguir dizer alguma coisa. Então, disse a Deus: "Perdoa-me por agir como se não fosse nada diante dos teus olhos, sei que sou importante para o Senhor. Perdoa-me por abandonar o teu amor. Se me perdoares e entrares em minha vida, serei importante de verdade para ti." Foi como se meus olhos de repente se abrissem. Reuben continuou: "Senti como se tivesse voltado para casa depois de uma longa viagem. Sabia que Deus havia me perdoado e que Ele queria que eu falasse a outros do seu amor. Naquela manhã, sentado ali no meio da grama, fui chamado para o ministério de pregação. Naquele mesmo fim de semana, fui para casa e contei à minha mãe que havia acontecido. Ela gritou pela casa toda, louvando ao Senhor, pois Ele salvara seu menino. Ligou para o pastor e contou-lhe a meu respeito, e ele me convidou para falar às pessoas da igreja. Assim, no domingo seguinte, dei testemunho do que Deus havia feito em minha vida e falei da minha intenção de segui-lo como pregador da palavra. Desde então, tenho caminhado com ele. Mudei meu curso da faculdade para a área de comunicação. Enquanto estava estudando, pregava sempre que tinha oportunidade.
Quando entrei para o seminário, uma pequena igreja me convidou para ser seu pastor. Assim, pastoreei enquanto estudava. Você gosta de pregar? Perguntei. Gosto mais de pregar do que de comer, e você sabe como pastores gostam de uma boa refeição, disse ele com um sorriso no rosto. Quando estou pregando, sinto como se estivesse fazendo aquilo para o que fui criado. É minha forma de agradecer a Deus o que fez por mim. Sinto-me mais próximo de Deus quando prego. Palavras de afirmação que Reuben compartilhou comigo naquela tarde serviu de incentivo para a pesquisa que resultou neste livro. Obviamente, a principal linguagem do amor de Reuben consistia em palavras de afirmação. Ele as pronunciava naturalmente sem dificuldade para sua esposa e, mais tarde, fiquei sabendo que suas palavras de afirmação caracterizavam seu relacionamento com outras pessoas também. No casamento, ele nem sempre se sentia amado por Patsy, pois ela com frequência usava palavras de crítica pelo fato de ele não se oferecer para ajudá-la no serviço da casa. Quando os dois aprenderam a principal linguagem do amor um do outro, Patsy começou a lhe dizer palavras de afirmação, e ele começou a falar a linguagem do amor dela, formas de servir. O clima emocional de seu casamento melhorou muito. Aquilo que vale para nosso relacionamento no âmbito humano também é válido para nosso relacionamento com Deus. O que Deus usou para chegar até um calouro sem Cristo foi uma série de palavras de afirmação. Reuben lembrou-se das palavras de seu pastor: Deus continuará a amá-lo, mesmo quando todos lhe derem as costas. Todo mundo é importante aos olhos de Deus. Para seu coração, aquelas foram palavras vindas de Deus. Tocar o mais íntimo de seu ser. Sabia que Deus o amava e que desejava relacionar-se com ele. Assim que se aproximou de Deus, seu primeiro desejo foi expressar-lhe amor. Para ele, a melhor forma de fazê-lo era por meio de palavras de afirmação. Ele afirmaria o amor de Deus para os outros mediante o poder da palavra falada. Algumas pessoas, até mesmo alguns pastores, têm muita dificuldade de falar em público, mas esse não era o caso de Reuben, era a sua principal linguagem do amor. Por isso, sentia-se mais próximo de Deus quando pregava. Por isso, para ele, pregar era uma forma de agradecer a Deus. Reuben sabia que havia outras formas de expressar amor a Deus. Ele ensinou à congregação que, ao ofertar a Deus, o dízimo e as ofertas especiais, nosso tempo e nossas habilidades para a sua obra, estamos lhe dizendo: Senhor, eu te amo, e que também lhe demonstramos nosso amor ao servir as pessoas. Deu ênfase à disciplina da meditação e da oração, pois dedicamos tempo a Deus. Ensinou também que tocamos o coração de Deus ao tocar as pessoas. No entanto, para ele, a expressão mais natural de seu amor a Deus era usar palavras, tanto para testemunhar sobre Deus como para encorajar outros. A experiência de Reuben com Deus foi única? De maneira alguma. A Bíblia está repleta de ilustrações em que Deus usa a linguagem do amor das palavras de afirmação. Na verdade, a própria Bíblia é conhecida como a Palavra de Deus. Os livros proféticos do Antigo Testamento muitas vezes começam com palavras como: Veio a palavra do Senhor, dizendo. A expressão veio a palavra do Senhor é repetida muitas vezes no livro de Jeremias. O Novo Testamento coloca nestes termos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 3 Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 4 A palavra de Deus e o valor do ser humano no princípio. Todas as palavras de Deus afirmam o valor do ser humano. O pensamento nihilista moderno conclui que o homem não tem valor algum e que sua vida não possui nenhum sentido. Essa não é a mensagem das Escrituras. Lemos no primeiro capítulo da Bíblia: também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 5 Quaisquer que sejam os outros significados dessa passagem, ela colocar o homem acima dos animais e lhe conferir capacidade de ter um relacionamento com Deus. O Novo Testamento afirma o valor do homem. Ao citar o salmista, o escritor de Hebreus disse que Deus fez o homem, por um pouco, menor que os anjos. 6 E de glória e de honra o coroou. 7. Conduzindo o homem para seu propósito mais elevado. Todos os mandamentos específicos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, afirmam o valor do ser humano, tem origem no amor de Deus e conduzem o homem ao seu propósito mais elevado. Algumas pessoas rebelam-se contra os mandamentos de Deus e consideram-nos restritivos, mas essa não é a visão daqueles que conhecemos a Deus. Eles creem que as proibições divinas têm por objetivo guardar-nos das coisas que nos destroem. Também creem que suas advertências têm o propósito de nos ajudar a experimentar o bem mais elevado da vida. Aceitam as palavras do profeta Isaías: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. 8. O Deus da Bíblia é caracterizado como o Deus que fala. Todas as palavras de Deus afirmam o valor do ser humano e têm o propósito de construir um relacionamento com ele. As palavras divinas de Ncorajamnt. Leia as Escrituras e ouça as palavras de encorajamento que Deus dirige ao ser humano. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento como a minha destra fiel. 9. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 10. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. 11. Tornarei-os eu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. 12. As palavras de encorajamento de Jesus. As palavras de Jesus de Nazaré mostram seu papel de testemunhar de Deus e dar vida e esperança a todos os que o receberem. Em verdade vos digo, quem ouvir minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 13. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 14. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 15. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ó Pai, somos 16. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. 17. Jesus veio para mostrar o amor de Deus, entregando-se como sacrifício pelos delitos de todo homem e toda mulher. Jesus disse que era o Filho de Deus. Quem pode sondar a profundeza do amor de Jesus, que, enquanto estava sendo crucificado, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabemos o que fazem. 18. As palavras de Jesus afirmaram claramente seu amor pela humanidade. Seu amor foi incondicional. Ele expôs seu propósito claramente quando disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 19. Deus fala fluentemente a linguagem do amor das palavras de afirmação. Do começo ao fim, a Bíblia retrata um Deus amoroso que expressa amor ao pronunciar palavras de verdade, de consolo e de redenção. Respondendo com palavras de afirmação Martinho Lutero, palavras para sua esposa e para Deus. Muitos indivíduos testemunham que sua ligação com Deus foi estimulada pela leitura da Bíblia. Um exemplo é Martinho Lutero, o jovem monge que procurou encontrar paz com Deus ao viver dentro do mais rígido ascetismo, sentado sozinho em seu quarto, profundamente preocupado com seu relacionamento com Deus,
Lutero abriu a Bíblia e começou a ler a Epístola de Paulo aos Romanos. Quando chegou em Romanos 1h17, leu: "O justo viverá pela fé." Parou. Pensou. Então, uma alegria inexprimível inundou-lhe o coração. Antes disso, ele havia se empenhado com afinco em agradar a Deus por meio de uma vida de disciplina. Então, seus olhos foram abertos, compreendeu que a salvação era pela fé, e não por obras. Essa palavra de Deus foi, para ele, como a porta para o paraíso. Daquele momento em diante, a vida de Martinho Lutero foi dedicada a ouvir as palavras de Deus. Para ele, a Bíblia era a palavra de Deus. Por esse motivo, manifestou-se contra a igreja institucionalizada da época, que colocava mais ênfase na tradição e nos esforços religiosos do ser humano do que nas escrituras. A súplica de Martinho Lutero consistia em que as pessoas deveriam voltar-se para a palavra de Deus. A principal linguagem do amor de Martinho Lutero parece ter sido palavras de afirmação. Leia os relatos sobre sua vida e, no âmbito humano, você o verá elogiando a beleza da esposa, Catherine. A carta que escreveu para ela, datada de 27 de fevereiro de 1532, começava com estas palavras: "A minha muito querida Catherine Luther, em mãos. Deus te saúde em Cristo, minha amada Kate. Espero poder voltar para casa amanhã ou depois. Peço a Deus que me conduza ao nosso lar em segurança." Para Hans, o filho de 6 anos de idade, escreveu: "Graça e paz em Cristo, meu querido filhinho. Foi com grande prazer que soube que você está se esforçando em seus estudos e também orando com diligência. Continue assim, meu filho, não pare." Na esfera espiritual, Martinho Lutero usou palavras para expressar sua devoção a Deus. Suas 95 teses, cuidadosamente concebidas, escritas e pregadas na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, eram uma lista de crenças fundamentais que acenderiam o fogo da reforma. Ele usou palavras poderosas, de acusação e aprovação ao escrever inúmeros hinos e comentários bíblicos, ao desenvolver um catecismo, ao traduzir a Bíblia do latim para o alemão, pregar milhares de sermões. As palavras eram o meio que usava para expressar sua devoção a Deus. Enquanto outros monges meditavam, Lutero falava ou escrevia. Seu hino mais conhecido, Castelo Forte, concentra-se no poder da palavra de Deus. Na terceira estrofe, Lutero escreveu o seguinte: "Inúmeros demônios vêm, querendo devorar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está por uma só palavra. O rei Davi, palavras de louvor talvez Davi, o segundo rei de Israel, seja o melhor exemplo bíblico de um homem cuja principal linguagem do amor consistia em palavras de afirmação. Em várias ocasiões, Davi mostrou quão profundamente foi tocado pelas palavras de Deus. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos 20. Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Na tua palavra, eu espero 21. Alegra-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino é desto a meira, porém amo a tua lei. 7 vezes ao dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tenho os que amam a tua lei, para eles não há tr. Eu peço 22. Em resposta ao amor divino, Davi usou palavras de afirmação para expressar amor a Deus. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. 23. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifrezeu em as 24. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação, todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. 25. Profira a minha boca louvor é esse ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todos sempre. 26. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida,
cantarei louvor a esse ao meu Deus, enquanto eu viver. 27. Fica claro que o principal meio usado por Davi para expressar seu amor a Deus eram as palavras de louvor, de ações de graças e de adoração. Se você tem alguma dúvida quanto à principal linguagem do amor de Davi, leia o Salmo 18, em que ele se refere ao fato de Deus tê-lo livrado de seus inimigos. Em 50 versículos, ele expressa seu amor a Deus em algumas das mais belas palavras já redigidas. Davi possuía apenas os 5 livros da Bíblia hebraica, chamados normalmente de Pentateuco ou de Torá, mas é evidente que ele os considerava palavras de Deus. Ao falar das Escrituras, Davi diz: Para sempre, ó Senhor, está firme da tua palavra no céu, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus receitos, visto que por eles me tens dado vida. 28. Davi considerava todas as palavras de Deus leis, decretos, mandamentos, preceitos, testemunhos, estatutos e julgamento e expressões da identidade divina. Tomava-as como verdades absolutas, tão certas quanto o próprio Deus. Davi fundamentou sua vida nas palavras de Deus. De acordo com aquilo que podemos determinar, escreveu 73 dos salmos que se encontram na Bíblia, muitos deles expressões de louvor e de ações de graças a Deus. Suas palavras estão entre as mais carregadas de emoção na literatura bíblica. Fica evidente que Davi expressou devoção a Deus por meio de palavras de afirmação. Sentindo-se perto de Deus para o meu amigo, pastor Reuben, para Martinho Lutero e para o rei Davi, Deus expressou amor em palavras, e a principal resposta de amor a Deus também foi expressada em palavras. Também era o caso de Jason, um rapaz que encontrei em Riverside, Califórnia, que me disse: as palavras de afirmação são minha linguagem do amor. Quando minha esposa começou a usá-las, meu amor por ela tornou-se mais intenso. Depois que já estávamos conversando havia algum tempo, perguntei ao meu jovem amigo: em que ocasião você se sente mais próximo de Deus? Jason respondeu: sinto-me mais próximo de Deus quando canto louvores a Ele ou quando oro. Minhas orações fluem com louvor e ações de graças a Deus, dizendo-lhe quanto o amo. Milhares de seguidores de Jesus em nossos dias identificam-se com Jason. O coração deles foi cativado pelas palavras de Deus, e eles retribuem o amor divino expressando-se por meio de palavras de louvor. No entanto, as palavras de afirmação não são a única linguagem do amor de Deus, e muitos cristãos da atualidade responderiam de outra maneira a pergunta que fiz a Jason. Seu método de adoração e de expressão de amor a Deus não se concentra em palavras, mas no tempo que dedicamos a Ele, e isso nos leva à segunda linguagem do amor de Deus.